Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o cientista político e professor Paulo Kramer. Ele que tem acompanhado e muito essas questões do Congresso Nacional e até essa discussão que vai entrar logo após as eleições, que eu falei para você lá no finalzinho do segundo bloco, relacionada ao semipresidencialismo. Professor, explica para o nosso telespectador o que é isso e se pode realmente entrar em voga, uma vez que a gente já tem muitos políticos interessados em estabelecer esse novo sistema aí, né? Semipresidencialismo é um sistema de governo em que o chefe da nação é o presidente da República, mas o chefe do governo é o líder mais poderoso do Congresso, o que lidera o maior partido ou a maior coalizão dentro do Congresso. Primeiro-ministro. É o primeiro-ministro, né? Então, assim, nós temos isso hoje em dia em Portugal, temos isso na França, né? Eu sou muito cético, viu, com relação a isso. Qual a diferença do parlamentarismo desse arranjo? No parlamentarismo, o que ocorre é o seguinte: o presidente da República, ele é escolhido pelo voto indireto dos parlamentares. E é por isso que eu tenho minhas dúvidas quanto ao semipresidencialismo no Brasil. Porque, veja só, de um lado, um presidente eleito com dezenas de milhões de votos. Manda menos. De outro lado, um primeiro-ministro, né, que pode não ser um campeão de votos lá fora, mas é um gigante lá dentro. Vou dar um exemplo, durante muito tempo a gente viu isso, Michel Temer. Passava raspando, né? Mas presidiu a Câmara. E lá chegou, são todos iguais, né? Então, é mais difícil. Inocente, tem vários exemplos aqui. Então, você acha que é desequilibrado? Eu acho que sim, eu acho assim, infelizmente, eu tenho que reconhecer, nós ainda, quando eu falo nós brasileiros, todos nós, eleitores e eleitos, tá? Não temos maturidade ainda para isso. Professor, pelo que entendi, o senhor é presidencialista, né? Não, eu sou parlamentarista. Parlamentarista, mais completo. Mas eu sei que o parlamentarismo, eu lembro que o parlamentarismo, das duas vezes que ele foi submetido à consulta popular, ele perdeu fragorosamente, em 1963 e 1993. Isso por quê? Porque um bando de candidatos a presidente da República, de presidenciável, não queria saber, falou assim, não vou ser rainha da Inglaterra. O presidencialismo no Brasil, ele é de tal maneira forte que ele acaba transbordando isso para as empresas privadas e para os outros poderes. Né? Por aqui, o presidente de uma empresa, mesmo privada, manda muito mais. Em alguns países, as empresas, mesmo que privadas, têm conselhos, né? Uma direção coletiva, né? Aqui não. O presidente manda muito, em tudo. Presidente da Câmara, presidente do Senado e tal, e tal. E essa cultura nossa do presidencialismo? Olha, essa cultura do nosso superpresidencialismo, a gente vê tanto nas cidades como no campo. No campo professor, eu vou lhe apresentar o dono da cooperativa. Eu falei assim, como é que é? Cooperativa. Dono da cooperativa? Por quê? Não, porque ele é presidente lá desde que ela foi fundada. Eu falei assim, ela foi fundada quando? Há 40 anos. Ah, entendi. Então é dono mesmo. Eu vou lhe apresentar o dono da Associação de Moradores do bairro. Né? Também tem dono. Também, tudo tem dono. É o superpresidencialismo. Agora, no Congresso... Transborda, é o nosso patrimonialismo. Né? Professor, no Congresso, a gente vê que, aliás, nos últimos anos, a gente viu o Congresso tomando cada vez mais poder do Poder Executivo. É verdade. Eles estão mandando no orçamento, agora com orçamento secreto, vai para lá já, olha, tem que soltar dinheiro para essa obra aqui. Ah, não, mas o ministro chega lá, o Zé Maria vive repetindo isso, o ministro agora tem que correr no Congresso. Olha a minha RP9 aí, né? Para poder pedir dinheiro. Isso está dando mais poder ao Congresso, a gente já vive praticamente num semipresidencialismo sem que as pessoas se deem conta de que isso já está acontecendo? Eu acho, viu, Denise, que eles foram tão longe nisso que agora os líderes, digamos assim, mais experientes, mais conscientes, e me corrijam se eu estiver errado, se vocês discordarem, mas eu estou vendo que os mais prescientes já estão sentindo que é preciso, talvez, não é, ir mais devagar com esse avanço sobre os recursos públicos, porque corremos o risco de ter um novo escândalo do orçamento, como nós tivemos no início dos anos 90. Ô, professor, o senhor sabe que nós aqui acompanhamos muito esse assunto. A Denise e eu estamos sempre no Congresso Nacional, não somos aí os analistas que leem ou que ficam de longe. A gente põe a mão na massa, calça o sapato, calça o sapato, gasta o sapato e vai lá. Gasta a sola de sapato. A origem disso, eu devo acreditar a Luiz Eduardo Ramos,
ele como ministro, Começou lá atrás General com Eduardo Holanda. Cunha, né? Começou lá atrás com Eduardo Cunha. Para se vingar da Dilma. Para se vingar da Dilma, tornando impositivas emendas. Luiz Eduardo Ramos foi lá numa reunião com o Lins e falou: nós não queremos colocar a mão nisso. Vocês que cuidem aí do orçamento. Isso aí é uma bomba de efeito retardado. Claro. E veja só, a gente tem que lembrar também... Dinheiro público sempre é perigoso. Não, sempre, né? Tem que ter transparência e eficiência. Olha só, o Paulo Guedes, que é muito entusiasta do governo, do presidencialismo norte-americano, ele que, afinal de contas, viveu lá, é um entusiasta da cultura americana, ele sempre falou o seguinte: olha, eu sou a favor de orçamento totalmente desengessado, tá? Porque eu acho que a representação popular do Congresso é que deve determinar para onde vai o dinheiro. Porque é assim nos Estados Unidos, a maior democracia. O José Serra sempre fez essa defesa, né? E foram engessando com... isso aí não é uma crítica, investimento em educação, saúde e outros fundos constitucionais, né? Mas isso engessa, foi preciso vincular exatamente para que eles não gastassem bobagem, né? Agora, assim, veja o outro lado disso. Não eram importantes para a população. Agora, veja o outro lado disso. Isso, quando é engessado demais, você acaba sendo obrigado a gastar em educação, né? Quando, na verdade, naquela cidade ali, naquele ano, o número de crianças na escola diminuiu e o número de idosos aumentou. Ou vice-versa. Aí começa a calçar a rua da escola e jogar como se fosse verba para a educação. Exatamente, exatamente, porque não tem, né? Então eu acho que realmente é isso. O orçamento ele precisaria ser, eu concordo com o ministro Paulo Guedes nesse ponto, o orçamento precisaria ser de base zero, né, e jogado para a responsabilidade dos congressistas. O Congresso, eu entendo que se o Congresso existisse por um só motivo, esse motivo seria o orçamento. Sempre. Veja só, na Inglaterra, a Magna Carta, o rei João Sem Terra começou a ser limitado pelos seus barões, por causa disso eles chegaram para o rei e disseram assim: majestade, não adianta ficar o senhor querendo cobrar mais imposto, majestade querer cobrar mais imposto, porque a cobrança de imposto tem que ser determinada por nós aqui que pagamos o imposto. Agora, isso vai ajudar também os parlamentares na reeleição, na sua avaliação? Esse dinheiro que eles estão descarregando aí. O ministro Nogueira deu uma entrevista para a gente, para o Correio Brasiliense, nesse final de semana, onde ele disse: olha, nós temos aí a nossa projeção é que a base do presidente Jair Bolsonaro faça algo em torno de 350 deputados e a oposição fique ali nos seus 150. O senhor concorda? Olha, por tudo que a gente já falou até agora, né? Nunca os governos estaduais e as prefeituras nunca tiveram tanto dinheiro, né? E com essa coisa do orçamento impositivo, que, como você bem lembrou, começou lá atrás, numa vingança pessoal do Eduardo Cunha contra a presidente Dilma, não é? Cada vez mais o Congresso foi avançando em cima desse dinheiro. O problema é depois as de bancada, depois as de comissão. E agora rasparam o tacho, colocando lá as emendas de relator. Que eu chamo emendas de presidente, né? Que é o presidente que manda. Presidente da Câmara, né? Agora, o problema, viu, Zé Maria e Denise, é o seguinte: se a gente não tiver, ao mesmo tempo, né, dessa gestão democrática do dinheiro público, um bom planejamento sobre o que o Brasil precisa. E lembra, o Brasil é um país diferenciado porque são vários Brasis dentro do Brasil, não é? Então, realmente, o risco da gente desperdiçar isso, ou esse dinheiro ser desviado, é muito grande, infelizmente. Professor, a gente conversa muito aqui em Brasília sobre o futuro Congresso. Independente de quem seja o próximo presidente da República, ele vai ter que conviver e, mais do que isso, negociar com o Congresso Nacional. Eu sei que os senhores estão fazendo projeções, analisando, né? Qual é o retrato aí do próximo Congresso Nacional? Olha, é mais ou menos como a Denise acabou de dizer, né? Quer dizer, a base do atual governo, eu acho que a tendência dela vai ser se fortalecer, não é? E aí ele vai fazer um 100. E a oposição ela vai ter menos representantes. Uma incógnita que eu tenho é a seguinte: como é que vai ser a cara do novo Senado? Lembrando aqui, só uma coisa, o Senado brasileiro, segundo a professora Leani Barreiro, minha colega,
que hoje está lá no Rio Grande do Sul, né? A Leani, ela sempre faz questão de cotejar o seguinte: atribuições do Congresso dos Estados Unidos e atribuições do Congresso brasileiro. No papel, o nosso Congresso é muito mais forte que o Congresso americano. Tem mais atribuições, mais responsabilidade, mais poder, né? Então, uma delas, empichar ministro do Supremo, é atribuição do Senado, né? Mas como é que vem o Senado? Esse Senado vem mais com a cara, vou aqui personalizar, tá? Vem mais com a cara da Damares, bolsonarista, raiz, ou vem mais com a cara da Flávia Arruda, né? Que é uma política mais tradicional, mais de centro, né? Isso daí vai ser, isso vai ser crucial, porque o Senado, né, até mesmo por ter um número menor de membros que a Câmara, ele acaba sendo... Hoje ele está mais ou menos equilibrado. Ele está... Eu não sei, ele procura, digamos assim, refrear, né, os excessos, né? Você vê isso tanto de um lado como do outro, né? Tanto da oposição como do governo. Essa divisão de poderes do Congresso entre partidos, ela corresponde aí à sociedade, o momento político? Olha, eu acho que a gente, com cláusula de barreira e fim das coligações proporcionais, a gente finalmente está embarcando, mas num muito longo processo de realinhamento do sistema partidário, de maneira que ele fique mais aderente, não é, às bases da sociedade. Esse processo, segundo a professora já falecida Maria do Carmo Campelo de Souza, da USP, esse processo estava começando a caminhar nas décadas de 50 e 60, mas aí tivemos a interrupção da nossa experiência democrática. Pois é, porque aí veio o golpe militar e aí isso foi cessado. Aí fizeram aquela camisa de força, e agora camisa de força bipartidária, Arena, né? Porque o que esse pessoal... nós estamos retomando, então, lá da década de 60, então, eu acho que sim. Nosso amadurecimento democrático, digamos assim. A sociedade mudou, os partidos estão mudando, e eu acho que a tendência deles é ser um pouco mais representativo. Mas vejam bem, no mundo inteiro, os partidos políticos tradicionais sofrem uma crise de representatividade. O mundo inteiro está polarizado, ninguém acredita em partidos políticos. Agora, interessante esta sua avaliação, porque mostra que há um realinhamento da sociedade com os partidos, né? Sim. Hoje, a gente falar sobre política da Ibope, as pessoas prestam atenção, graças a Deus nos seguem muito bem aqui no Frente a Frente, que a gente fala de política. Eu costumo dizer que a política é que faz a sua casa, né, a educação do seu filho. Mas diante desta nova realidade, há possibilidade de mudança, assim, como é que o senhor vê o futuro do Brasil nos próximos 4 anos, né? Seja um ou outro o eleito? Olha, eu acho que... Tem mudança brusca? Eu acredito que o Brasil, ele entrou, nos últimos anos, num novo ciclo de ideias, pendendo mais para a direita, mais conservador, né? Então, eu acho que essa coisa do bolsonarismo... Só perdeu a vergonha de ser de direita. Exatamente. Então, eu acho que isso daí não é fogo de palha, não. Isso daí veio para durar. Ciclo. Nós ainda estamos nesse ciclo. Agora, não há também um desencantamento, digamos assim, com a política? Porque na França, por exemplo, 52% não compareceu para votar na última eleição. O vice-ministro, que foi vice-ministro de Portugal, Paulo Portas, que é jornalista, foi ministro da Defesa, ele me dizia... O partido de Paulo Portas não fez um deputado na Assembleia Nacional de Portugal. Pois é, e ele me dizia que esse desencanto é algo que é preciso prestar muita atenção, porque a nossa democracia, a democracia no mundo, ela está com alguns sinaizinhos aí de alguma doença que não se sabe se veio para ficar ou se é só um soluço, mas tem alguma coisa, porque ele ficou muito preocupado com essa questão, com a abstenção na França, uma vez que a França é considerado um dos países mais politizados da Europa, onde a população realmente participa, né? É verdade, é verdade. O fato é o seguinte, além de deslocamentos socioeconômicos, né, a gente percebe que, ao longo do tempo, foi se abrindo uma boca de jacaré, um abismo entre o eleitor comum e o estilo de vida, o nível de gastos, entendeu, do político.
Isso aconteceu realmente. É positivo? É bom mesmo discutir, se reposicionar? Eu acredito que sim. Por isso que esse programa de vocês, eu sou tão fã dele. Muito obrigado. Pois é, e o programa bom é assim, passa rapidamente, espero que você tenha entendido bem aqui as entrelinhas e a avaliação, sem lado político, mas assim uma aula, uma verdadeira aula de política aqui do professor Paulo Kramer, que é muito requisitado aqui em Brasília. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Por aparecer aqui, dedicar o seu tempo aqui ao Frente a Frente. Muito obrigado, é um prazer sempre. Denise também, muito obrigado. Obrigada, professor. E obrigado aos telespectadores. Isso. Pois é, professor Paulo Kramer, e aqui nesta mesa redonda, nessa conversa boa, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Pois é, né, Zé Maria? De tédio, nos próximos 54 dias, nós não morreremos. Aliás, um pouquinho mais se tiver segundo turno e também mais ainda, porque até a gente passar aí janeiro, fevereiro, posse do Congresso, até as coisas entrarem nos eixos, seja para que lado for, de tédio, nós não vamos morrer. Mas obrigada pela sua audiência e obrigada, Zé, obrigada, professor. Isso, muito bem. E olha, nós estamos aí, vamos continuar avaliando aqui todos os processos para que você avalize o seu voto e defina a sua posição. É esse o nosso papel de sempre aqui da Rede Vida e do Frente a Frente. Muito obrigado, fiquem com Deus, muito boa noite e sigam aqui na Rede Vida. É que começa agora um jornal muito bom aí, com as notícias nacionais e internacionais, Jornal da Vida. Isso aí, muito boa noite, obrigado.